Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Pessoal, estamos estudando colocação pronominal. O que é isso? É quando o pronome oblíquo fica antes do verbo, eu chamo de próclise. Quando o pronome oblíquo fica no meio do verbo, eu chamo de mesóclise. E quando o pronome oblíquo fica após o verbo, que eu chamo de ênclise. Então aqui, hoje nós faremos duas atividades. E você vai ver se você acertaria ou não. Vamos ver juntos aqui? Atividade. Indica a alternativa em que há erro de colocação pronominal. Então nós temos aqui 5 alternativas. Uma estará errada. Então vejamos aqui. Alguém ouviu sair esta manhã? Aqui está o pronome oblíquo. Ele está antes do verbo aqui. Ele pode ficar antes do verbo? Nesse caso, pode e deve, tem que ficar, porque alguém, que é um pronome, ele está atraindo o pronome oblíquo. Quando o pronome que vier antes atrair o pronome oblíquo, obviamente ficará antes do verbo. Próximo. Não a vejo desde ontem. O verbo está aqui, o pronome oblíquo está antes do verbo também. Ele pode ficar antes do verbo? Também tem que ficar, porque o não é um advérbio de negação e atrai o pronome oblíquo aqui para si. Foram eles que ouviram. Aqui eu tenho verbo e eu tenho pronome oblíquo aqui. Está correto? Também está correto. Nesse caso, antes do verbo também. Por quê? Porque o pronome relativo atrai o pronome oblíquo. Então está correto. Certamente ouviram sair esta manhã. Eu tenho o pronome oblíquo aqui. O verbo está aqui. E o pronome oblíquo está antes do verbo. Está correto? Está, porque o certamente, que é um advérbio de afirmação, ele vai atrair o pronome oblíquo e por isso que o tem que ficar antes do verbo. Jamais viu-o sair para o colégio. Então eu tenho o pronome oblíquo após o verbo principal aqui. Então aqui eu tenho o jamais. O jamais atrai o pronome oblíquo. Só que aqui o pronome oblíquo está após o verbo. Então está errada. Por quê? Porque aqui eu tenho que atrair o pronome oblíquo. Teria que ficar, jamais o viu sair para o colégio. Vamos para mais uma? Indica a opção em que há erro na colocação do pronome oblíquo átomo. Meu avô nos visita nas férias. Eu tenho aqui o verbo visitar, o pronome oblíquo está aqui. Aqui está correto? Aqui está correto. Eu poderia tanto colocar o nos após o verbo como antes, ok? Quando eu tiver o sujeito e o verbo e não tiver nada que atrai o pronome oblíquo, ele pode ficar tanto antes como depois do verbo. Então aqui está correto. Agora vejam essa aqui. Quem atendeu-lhe? Eu pergunto. Quem atendeu-lhe? Está correto? Vejamos aqui. Quem é um pronome que não é um questionamento, não é um pronome interrogativo. O pronome interrogativo atrai o pronome oblíquo. Então, teria que ser quem lhe atendeu. Então, já achamos a que está errada. Mas vamos continuar para vermos as outras. Isto me traz boas recordações. De repente, você vai dizer, esta aula me traz boas recordações. Então, aqui eu tenho isto, que é um pronome, vai atrair o pronome oblíquo. Por isso que vai ficar, isto me traz boas recordações. Correto? O professor que lhe deu aula foi o Homero? Alguém pode perguntar. O professor que lhe deu aula foi o Homero? Está correto? Por que é que ele? Por que não poderia ser o professor que deu-lhe? Porque aqui o que é o pronome relativo, se relaciona ao sujeito que vem antes, então por isso aqui está correto.
E a última, eu não a quero mais. Não vou dizer isso para você, mas na frase aqui, eu não a quero mais. Está correto? Está correto. Por quê? Eu tenho o verbo aqui, o pronome oblíquo aqui, e o não é um advérbio de negação. Se é um advérbio de negação, atrai o pronome oblíquo. Ok? Pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Eu já lhe peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dê like, comente, ative o sininho das notificações, que todo vídeo que eu postar você receberá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.